Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E também 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 20 UHF. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição também, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, sociólogo César Calegari. Prazer tê-lo aqui, Calegari. Meu prazer. Você é membro do Conselho Nacional de Educação? Isso mesmo. Já colaboro com o Conselho Nacional já há 9 anos. Uma pergunta extremamente indiscreta. O que faz o Conselho Nacional de Educação com o atual estágio que nós temos na educação? Bom, todas as diretrizes curriculares, portanto, aquilo que organiza o trabalho dos professores nas escolas públicas brasileiras, desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo ensino fundamental, são definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse instante mesmo, por conta do Plano Nacional de Educação, será o Conselho Nacional que vai definir a chamada Base Nacional Curricular Comum, que é algo muito importante para melhorar a educação no Brasil. Se o governo aplica ou não, já foge da alçada do Conselho. Mas aí todos os governos haverão de aplicar, porque aí isso estabelece normas mandatórias para municípios, governos estaduais e até no que tange ao governo federal, também para o governo da União. Também conosco o jornalista Fernando Jorge. Prazer tê-lo aqui, Fernando Jorge. Muito prazer, Zancopé Simões. Quantos títulos você já produziu, Fernando Jorge? Você como escritor? Eu creio que já escrevi mais de 20 livros, fora os de encomenda. O que são livros de encomenda? Um maníaco, né? Mas o que são livros de encomenda? Amo a cultura, a literatura, e sou essencialmente biógrafo. Aí saíram agora 5 obras de minha autoria que estavam esgotadas. Vida e Poesia Lobilac, que foi proibido de entrar na Academia Brasileira de Letras pelo Austrégésilo de Ataíde, que era presidente daquela casa, porque eu descrevi nessa obra a vida boêmia do Bilac. E esse meu livro aqui saiu agora, a 6ª edição, e eu quero agradecer aqui a Adriana Calcanhoto, essa cantora, entre aspas. Muito obrigado, Adriana Calcanhoto. Você plagiou a tese do meu livro no mesmo jornal onde o José Miguel Wisnik declarou que eu sou autor dessa tese. Escreveu esse artigo elogioso sobre o livro. Muito obrigado, porque você ajudou a esgotar a 5ª edição do meu livro. Continue a me plagiar, eu imploro. O título do livro, Se Não Fosse o Brasil, Jamais Barack Obama Teria Nascido. É uma obra do Fernando Jorge, está aqui conosco, e a Adriana Calcanhoto se apropriou da frase. Adriana Calca em Outro, é o novo nome dela. Conosco, a especialista em gestão de empresas e governança, Giovana Donella. Prazer ter aqui, Giovana. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É governança corporativa. Perfeito. Você é CEO da Donella & Partners. Sim, uma empresa de consultoria em governança corporativa e atuamos também em conselhos de administração, onde sou conselheira, e todo o nosso portfólio de trabalho é sempre cuidar da gestão das empresas, garantindo a sua sustentabilidade e a sua perpetuidade através da governança corporativa. Daqui a pouco eu vou pedir que você dê mais detalhes sobre tudo isso. Falarei. Ok? O engenheiro consultor de energia, Estélio da Cunha. Prazer tê-lo aqui, doutor Estélio. Prazer é meu, Zancopé. Obrigado pelo convite. Professor Estélio, doutor, professor, tem doutorado, tem mestrado, mas professor Estélio, há algum tempo aqui no Gente que Fala, você chamou a atenção para os valores que seriam cobrados na conta de energia elétrica e na conta de gás, né? Surpreendentemente, a conta de gás tem, os paulistanos podem conferir aí, um aumento extremamente excessivo, quando no mundo todo o gás baixa.
Na realidade, o Brasil... Preço do gás baixo. A energia no Brasil, né, o balanço energético brasileiro é um cavalo sem jockey no momento, né? Ninguém sabe quem comanda nada, tá? É uma manada, né? Então, nós passamos anos pagando por um gás que a gente não retirava da Bolívia. Aí o índio boliviano veio aqui, negociou com o nordestino lá de Pernambuco, lá o Lula. O Lula não deve entender nada do que é megawatt, esse tipo de coisa. E nem é para entender, né? Porque a pessoa está na rapadura ainda lá por cima nessa época. Então, o que aconteceu? Deu para o índio o que ele queria. Então, agora a gente paga pelo gás que a gente necessita um preço que não está no mercado internacional. Por isso que, na época, né, nós não éramos ainda na televisão, nós éramos só no rádio, eu brigava muito para esse contrato internacional não sair. E foi o primeiro grande feito do Lula no panorama internacional, né? O contrato do gás com a Bolívia, se lembra? Sim, que o Evo Morales esteve aqui no Brasil várias vezes, né? Aquele negócio todo, pagelança, né? Teve aquele negócio todo. Então, hoje, o Brasil ele está aí amarrado a um take or pay, né? Agora, se ele faz o take, se ele realmente pega, ele paga dobrado. Que foi o que esse grande legado petista aí que nós estamos. Então, no mundo hoje, empresas de gás não têm mais valor. A gente viu agora a British Gas, né, sendo encampada pela Royal Dutch, né, em troca de ação, né, coisa banal, né, porque gás não tem mais valor nesse ponto, né, que tem valor é água. E nós ficamos assim. Então, a sua energia elétrica é alta porque não tem água, sua energia é alta porque o gás a gente paga um absurdo, sua energia é alta, então você não pode gerar mais produtos e serviços e você não consegue agregar valor ao que você faz, porque você tem que diminuir, você tem que trabalhar sob custo, né? Então, você não agrega valor. Bom, um assunto que chama a atenção de todos, está em todos os jornais, aliás, há meses. Corrupção descoberta pela Operação Lava Jato e a má gestão da companhia levaram a Petrobras a apurar seu primeiro prejuízo em 23 anos. A estatal teve perda líquida de 21 bilhões 600 milhões no ano passado. Em 2013, registrou 23 bilhões 600 milhões de lucro. Resultados de 2014 foram corroídos por pagamento de propinas, desvalorização de ativos e grandes projetos que não saíram do papel. Calegari, Giovana, Estélio, Fernando. Bom, essa situação da Petrobras é realmente lamentável, né? Porque, enfim, uma das grandes marcas do Brasil, né? Uma das maiores empresas do mundo, passando por essa situação de degradação moral, né? Isso é uma coisa gravíssima. E, felizmente, está sendo apurado, né? Pela primeira vez, várias pessoas na cadeia, né? Já condenados, inclusive. Ontem mesmo, hoje vi nos jornais já alguns dos ex-diretores da Petrobras já recebendo as suas primeiras condenações, virão mais para esses próprios, né? E isso é importante que se apure para o fundo mesmo, e com todas as consequências que isso tem. Agora, no caso da Petrobras, né, é importante verificar que esse prejuízo, que é a primeira vez em 23 anos, tem também uma ligação muito grande com a queda do valor do petróleo como commodity internacional, né? Nós todos sabemos que, enfim, os países árabes baixaram o preço do petróleo, baixaram significativamente para tentar concorrer com as empresas que extraíam petróleo do xisto betuminoso nos Estados Unidos. E essa queda da commodity, porque a Petrobras produz uma commodity, portanto, uma mercadoria que tem valor no mercado internacional. E essa queda contribuiu significativamente para que, enfim, os resultados desse balanço também chegassem a essa expressão preocupante, embora eu pessoalmente acho que a Petrobras, por aquilo que tem, não apenas em termos de reserva, mas cabedal técnico posto exatamente no seu pessoal, seus técnicos e profissionais, é claro que a Petrobras vai se recuperar e nós continuaremos a ter uma grande empresa internacional, né, numa área vital, que é a área da energia proveniente do petróleo. Vou guardar você para daqui a pouco. Giovana. Não, sem dúvida, esse é um exemplo de um grande aprendizado, porque a gente entende que todas situações como essas que aconteceram na Petrobras traz
não só para quem está lá, mas para todo mundo que está olhando, que é o povo também, uma grande lição. E acho que o que a gente aprende muito forte nisso é que, independente dos resultados que estão ocorrendo agora, é olhar para a base, o porquê isso aconteceu. E se nós olharmos isso do aspecto de uma boa governança corporativa, nós entendemos que os pilares fundamentais de uma boa governança corporativa, embora estivessem instituídos lá, não foram utilizados nem os recursos e nem a operação como deveria ser. Exemplo, um dos grandes pilares da governança corporativa é a responsabilidade corporativa. O que é a responsabilidade corporativa? É nós olharmos para a empresa, para o patrimônio da empresa, preocupados com a perenidade desse negócio, com a perpetuidade desse negócio e, fundamentalmente, uma coisa que estamos utilizando todos os recursos e o bem dessa companhia para os acionistas dessa companhia e todo o meio que ele envolve. Então, Giovana, acho que isso é uma grande acrescentando no que o Calegari se referiu, e pessoas já presas, e pela primeira vez, corrupto e corruptor. Sem dúvida. Isso é um fato inédito no Brasil, porque nunca se comentou sobre o corruptor. E mais ainda, porque quando a gente está falando nessas partes e a gente entra dentro dessa responsabilidade corporativa, um aspecto fundamental da governança é que todas as decisões estratégicas e importantes e fundamentais para o negócio sejam tomadas e elaboradas pelo seu conselho e pela sua estrutura de alta administração, sem fazer envolvimentos externos, envolvimentos políticos ou agregados externos, que é o que ocorreu ali. Então, um exemplo típico de aprendizado, onde a gente tem aí pela frente uma grande lição de como conduzir uma boa governança corporativa. Lição cara, hein? Lição cara. Lição extremamente cara. Pois não, Fernando Jorge, por favor. Bem, nesse caso aí da Operação Lava Jato e o caso da Petrobras, me trouxeram à memória uma fábula do grande fabulista italiano Trilussa, pertence à moderna literatura italiana. Vou fazer uma transposição dessa fábula, de maneira rápida. Um porco, um suíno, vivia no seu chiqueiro, atolado ali na lama, onde havia um fedor insuportável. E ele tinha como companheiro, no chiqueiro, uma vaca, que ele chamava de comadre. Um dia ele disse para a vaca: comadre vaca, eu estou enojado dessa minha porca vida. Eu vou sair daqui e vou visitar o Brasil, que me disseram que é um país muito bonito, com uma natureza exuberante. E eu vou sair daqui. Não aguento mais esse chiqueiro, essa lama, esse fedor. E o porco se vestiu, pôs uma camisa listada, uma roupa esportiva e veio para o nosso país. Aqui ele sambou, comeu feijoada, divertiu-se. Tomou caipirinha. Mas depois de pouco tempo voltou para o chiqueiro. Aí a comadre vaca olhou para ele e disse assim: ô compadre porco, você não gostou do Brasil? Já voltou? Por quê? Olhe, comadre, o Brasil é muito bonito, tem uma bela natureza. Eu fui a Copacabana, visitei lá no Rio o Pão de Açúcar, o Corcovado, mas eu fiquei enojado ao ver tanta porcaria na vida política brasileira. Tem lá um escândalo da Petrobras, Lava Jato, e eu prefiro ficar aqui nesse chiqueiro, porque esse chiqueiro aqui é mais limpo do que o chiqueiro que eu vi lá no Brasil. Aqui não fede tanto. Perfeito. Essa fábula do Trilussa, que eu adaptei para a nossa realidade, exprime o que eu sinto que todos nós brasileiros sentimos. Professor Estélio, Petrobras, tudo Zancopé, que corrupção. Aqui o dado, né? Você fez esse sumário, né? Aqui para a nossa discussão, mas eu queria pegar um ponto que não está aqui dentro. O ponto diz o seguinte: a PricewaterhouseCoopers identificou que a diferença entre
o valor de ativo que está no balanço e o valor real de ativo é menos 44 bilhões, para uma empresa que vale 200 bilhões. Então, 25% do ativo é fumaça. Isso é mais sério do que o prejuízo de 20 bilhões. Porque 20 bilhões em uma empresa de petróleo que tem aí 100, 120 bilhões de barris em reserva comprovada a ser explorada não é muita coisa. Tá? A Shell mesmo, a Exxon agora nos Estados Unidos botou toda a sua rede de postos à venda, que ela tem que fazer aí 40 bilhões de dólares para poder pagar dividendos. Porque o que caracteriza uma empresa de petróleo é a governança corporativa da donela. Cada empresa tem o seu modo de ser vista no mercado. Uma empresa de petróleo ela tem que dar bons dividendos todo ano. O dividendo vem em streamlining. Tá? Então, você sabe que todo ano aquela sua ação vai render mais ou menos aquele valor. O que é diferente, por exemplo, se você está na indústria de aviação, né? Ou na aviação que eu digo construção de aeronaves, né? Ou você está no setor bancário. É diferente, né? Porque você aplica de modo diferente. O setor de petróleo, você sabe que tem aquele ativo, e aquele ativo ele é retirado da natureza de uma forma perene, e essa perenicidade, quando chega ao valor médio da reserva, é que começa a decair dividendos. Então, isso o mundo já sabe. Agora, o que o mundo não sabia era isso, que 25% do valor do balanço da Petrobras é fumaça. É fumaça. Sabe o que vai acontecer? Que é onde ela disse da administração para dividir, né, com os seus associados, para distribuir com os seus associados. Na realidade, tem dois pontos sérios aí. No governo Fernando Henrique Cardoso, alguma coisa dessa natureza deve ter sido ventilada em uma reunião aí de alta cúpula do PSDB. Por quê? Porque eles colocaram como presidente da Petrobras aquele Philip, né, que era nada do setor de petróleo e tudo do setor financeiro. Se lembra disso? Sim. Por 2 anos, que ele quis mudar o nome da Petrobras, Petrobras com X, não foi? Porque era o X do Ike que multiplicava as coisas. Foi uma brincadeira que fizeram aí, mas ok. Exxon é com X, Petrobras com X. Tá, ok. Tá? Então, ele começou a focar esse assunto. Depois, esse assunto saiu de moda. E quem veio administrar o PT, quem foi? Quem veio administrar a Petrobras? A PB, né? Não o PT, a PB. Foi um grupo de pessoas que desconhece o setor de petróleo. Vamos analisar bem. O que a presidente Dilma Rousseff entende do setor de petróleo? Zero. 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 Nunca no mundo civilizado, no norte da Europa, América do Norte e Canadá, vão pegar uma despreparada como ela e botar como presidente do conselho. Presidente de conselho de uma empresa mega desse tamanho é hiperestratégico, é o cargo mais estratégico da empresa, é o presidente do conselho. Porque ele vai trabalhar com o cenário plano o tempo inteiro. Pô, você acha que o Obama, né? O senhor escreveu o livro aí do Obama. O senhor acha que o Obama não sabia que o preço do petróleo ia despencar? Claro que sabia. Eles foram lá e assinaram tudo com Cuba antes, porque Cuba é uma rolha em cima da reserva de petróleo do Golfo do México. Eles sabiam disso. O Obama sabia, correu lá no Irã para fazer logo os acordos que tinha que fazer com o Irã, para liberar mais 8, 9 milhões de barris por dia, porque o preço do petróleo precisava cair. Por que o preço do petróleo precisava cair? Porque o mundo ocidental tem que crescer, tem que gerar emprego, melhores salários, mais renda. E não está acontecendo isso. Tá? Desde aí da crise de 2008, do Lehman Brothers, né? Que tem avança, mas não vai para frente. Avança, mas não vai para frente. É aquela escada rolante ao contrário, né? que o Bernanke tanto falava. Então, isso estava predestinado a acontecer, o preço do petróleo. Estava predestinado, e eu falei várias vezes nesse programa, o Lula vende um pré-sal que não existe, a um preço que não existe. Ele é o maior vendedor do planeta. E de onde sai? De onde vem esse óleo que eles sujam a roupa do outro, tal? Não é do pré-sal? Não existe. Mas sai do pré-sal? O pré-sal hoje... Preste atenção, Zé Copé. Pré-sal foi alguma coisa que o Duda Mendonça deve ter colocado na cabeça do Lula para vender uma situação.
Entendeu? Sim. Tá? O pré-sal sempre existiu. Eu já falei aqui, a primeira reserva de pré-sal explorável está aqui na nossa orla marítima, em Santos, a 200 quilômetros da costa. Foi descoberto por volta de 78, o dono de 78, por uma subsidiária da Shell Oil americana, chamada Peckney Oil, e foi negociada por uma reserva que a Petrobras tinha no Iraque, que era o Poço de Maginot. Isso lá em 78. O Malufão já estava certo com a Paulo e Petro. Você entendeu? E por que ele não achou petróleo? Ele não achou petróleo porque é tecnologia. Esse é que é o grande problema. Toda essa confusão com a Petrobras é uma questão de tecnologia. Onde é que a propina toda rodou? Ela rodou por plataforma de offshore, plataforma de perfuração, plataforma de exploração, que são empresas internacionais. Onde é que o assunto, bum, veio à tona? Com uma holandesa. Porque o conde belga acabou botando um valor muito alto no balanço dele, aí o governo belga chamou o conde, aí o conde foi lá, pagou 240 milhões de euros de multa, começou lá fora. Algo a acrescentar, Calegari, Giovana? Não, eu apenas quero reafirmar que, apenas uma observação, a presidente Dilma Rousseff foi presidente do Conselho da Petrobras porque ela era ministra das Minas e Energia, né? Então, não é uma pessoa assim tão despreparada como você está dizendo. Eu acho ela despreparada. Eu não acho, né? Tanto é que ela... Mas você ganha dinheiro do governo que é dela, eu não ganho. Não ganho dinheiro, eu sirvo o país. Você está totalmente enganado de novo. Não é isso, não. Giovana? Mas eu acho que o que tem que acrescentar quando a gente fala num presidente de conselho, e a gente sempre determina muito isso, tanto o presidente do conselho quanto os seus conselheiros. E aí, eles podem não entender do negócio, mas tem que entender de negócio. E entender de negócio e tomar decisões estratégicas dentro da companhia é realmente aprofundar nas questões estratégicas. Então, assim, eu também não me preocupo com a questão assim, se o presidente do conselho ou o conselheiro está sabendo tecnicamente sobre aquilo, porque tem recursos na companhia e estruturas na companhia para se fazer a parte técnica. O que tem que ser muito bem feito dentro de um conselho são as estratégias. E aí o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo que impacta dentro desse negócio, isso sim são as decisões que devem ser tomadas dentro do conselho. Stélio, Stefano de Marília, quer dizer que devido ao governo ter comprado energia de fora para fazer um falso barateamento da energia, estamos pagando por essa manobra e a energia está mais caro, é isso? Stefano de Marília. Não, nós não estamos comprando energia de fora, né? O gás, esse acordo com o gás da Bolívia já tem há bastante tempo, né? O pricing, né? A memória de cálculo do pricing é que tem que ser revista, né? Porque nós estamos pagando a eles, né, ao gás natural do passado, tem que pagar o preço do dia. Giovana, deixa eu acrescentar contigo aqui. Quando nós vemos essas denúncias, tudo isso é uma enxurrada de denúncias que acaba vindo à tona com relação à corrupção, empreiteiras e tudo mais, esse entrelaçamento entre empresa e empreiteira, onde essa governança corporativa pode solucionar? Não sei se teria a solução. Sim, a gente sempre diz que a boa governança corporativa, ela cria condições e cria pilares para que a gente tenha uma minimização de todos esses riscos que a gente olhou. Não precisa nem citar cada um, é só olhar no contexto geral o que aconteceu. E aí a gente vem desde uma estrutura de transparência, equidade dentro da companhia, essa responsabilidade corporativa e o accountability, que é a prestação de contas. Então, para que a gente possa ter resultados que sejam totalmente ligados ao que é importante para a companhia e não ter esses meios externos envolvidos, é trabalhar essa transparência de forma efetiva, e aí você cria comitês e cria estruturas dentro da companhia, e essa prestação de conta. Então, o que a gente vê aqui, nesse caso, fundamentalmente? Entrou-se muita informação externa e saiu muita coisa externa. A gente não olhou para os pilares de uma forma efetiva e conclusiva para se operar da forma que tem que ser operarizado. E é a partir daí que surgem
esses entraves e essas facilidades de se desestruturar a organização. Então, o que a gente observa tipicamente aqui é que, embora tenha sido instituída uma boa governança, embora teoricamente existisse, ela não estava funcionando na prática. E a operação dela também não, porque caso tivesse, a gente não teria todos esses aspectos externos envolvidos. Começando pela PwC, né? Sim. Porque 88 bilhões sumiram do fluxo de caixa e não foi percebido. E ninguém sabia onde estava. Então, quer dizer, transparência aí sabe o que é, accountability? 88 bilhões, se some de qualquer lugar, a pessoa percebe. Você percebe, porque você começa a ir a banco com muito mais frequência para fazer o fluxo de caixa da empresa girar, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, o que acontecia? Não entendi esse valor que você está falando aí. Para mim é um negócio astronômico. 88 tá bilhões é o que 88 sumiu bilhões. do fluxo de caixa da empresa. Sim. Ou seja, se colocou 88 bilhões e 88 bilhões não apareceu. Tanto assim que agora a própria PwC, o que ela coloca? Ela coloca que existe uma diferença de 44 bilhões de ativo declarado para ativo existente. É reconhecimento, né? Reconhecimento. E eles reconheceram isso. Mas a questão é, se você tem... concordo plenamente com o que você está dizendo, que é nesse próprio accountability, nessa transparência, você tem que ter um grupo de pessoas que estão olhando para isso todos os dias. Então, a hora que surgiu uma pequena diferença, essa diferença já é detectada no momento. Não espera um resultado desse lá no final. Donella, aqui, nessa mesa daqui, nessa mesma posição, eu defendi um ponto e depois fui altamente criticado, porque só tinha advogado na mesa, juiz, etc. Eu disse, o erro começou da sua governança corporativa no CREA do engenheiro lá na ponta. Porque chegava uma peça superfaturada e ele via a nota fiscal. Porque agora, quando se levanta tudo, você vê que aquilo foi faturado em nota fiscal verdadeira. Essas empresas, Camargo Correia, Mendes Júnior, essas potências, né, econômicas no Brasil, que são grupos econômicos fortes, não fazia nota fiscal fria, não. Era nota fiscal mesmo, de serviço. Então, o engenheiro que tem o CREA dele, ele olhava aquele produto e serviço ali na frente dele, ele tinha que dar aquilo como ok, ele dava e não era ok. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.
Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde, e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Quinta-feira, a AFIPESP participa mais uma vez do Gente que Fala, trazendo dicas para o Dia das Mães. Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, no mês das mães, a Coordenadoria Social da AFIPESP organiza uma série de atividades especiais só para elas. Todos os anos, as mulheres são carinhosamente cuidadas por especialistas de beleza durante o mês de maio na associação. A programação conta com tratamentos diversificados. Quais são? Marque o horário para cuidar de você. Gisele, qualquer mulher pode participar, mesmo não sendo mãe? Sim, desde que esteja em dia com a sua vida associativa. Qualquer tratamento é gratuito. Basta trazer 2 produtos de higiene para serem doados a instituições beneficentes. Para valer essa programação do Dia das Mães, do mês das mães? Começará a partir do 1º dia útil de maio. Do dia 4 ao dia 15, uma representante dos cosméticos Portale estará à disposição para realizar uma limpeza de pele, com a aplicação da máscara de argila facial. Os cuidados também incluem uma esfoliação e hidratação das mãos. Outros mimos especiais é a massagem realizada em cadeira projetada, que oferece total conforto. Chama-se Quick Massage. O resultado é imediato. Em 15 minutos é possível aliviar as tensões
combater o estresse e promover o relaxamento muscular. Outros tipos de tratamento, Gisele? Boa pergunta, porque do dia 18 ao dia 29, quem estará na AFPESP para dar continuidade à programação é uma representante dos cosméticos Mary Kay. Essa profissional vai ensinar e dar dicas valiosas de como deixar a maquiagem mais bonita e equilibrada, lembrando sempre de que menos é mais. Quer dizer, a maquiagem tem que ser sutil e agradável aos olhos de quem vê. Mais informações, Rua Venceslau Braz, 206, ou pelos telefones 011 3293 9566 e nos finais 9592 0563 e 9572, ou pelo e-mail social@afpesp.org.br. Agradeço mais uma vez a tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os ouvintes e a você, Zancopé. Nesta edição de Gente que Fala, o sociólogo César Calegari, a especialista em governança corporativa Giovana Donella, o engenheiro, consultor de energia Estélio da Cunha, o jornalista, escritor, historiador Fernando Jorge. Fernando Jorge é autor de uma das, eu qualifico, mas não sou a pessoa correta para isso, né, mas qualifico como a mais consistente biografia de Santos Dumont, que está para ser transformada em filme. Eu assinei o contrato, mas estou esperando, né? Até agora não vi nada. Mas recebeu. O produtor disse que está precisando de 8 ou 10 milhões de dólares. E para aquela... produzir o filme. Será que ele foi bloqueado? Ele pagou durante mais de um ano. Será que ele foi bloqueado por aquela insistência de que são os americanos que inventaram o avião? Ele foi correto comigo, posso dizer isso. Sim. Chama-se Sim, é canadense. E não posso me queixar. Ele procedeu de maneira correta. Pagou-me durante quase 2 anos, mensalmente, uma quantia até elevada, para eu ceder os direitos. Jânio Quadros disse que se você fizesse... Como é que é a frase dele, que eu acho extremamente interessante? Do Jânio. Se a minha biografia for feita por Fernando Jorge, meus ossos descansarão em paz. Ele ligava... Eu morava perto da minha casa, na rua 9 de Julho, em frente à Chácara Flora, número 880. Todo sábado de manhã ligava para mim e dizia assim, me chamava pelo diminutivo: Fernandinho, socorra-me, estou morrendo. Eu disse: mas o que aconteceu, presidente? O senhor está gripado, doente? Estou morrendo de tédio. Como assim? Esses crônicos invadem o meu lar, o meu sacrossanto tugúrio, para tirar fotografia ao meu lado. Gente que nunca os vi, nem mais gordos, nem mais magros, candidatos a vereadores, a deputados, a prefeitos. Outro dia apareceu um candidato a prefeito de uma cidade interior, a Eloá, muito gentil, lhe serviu um cafezinho, e o desgraçado, após tomar o cafezinho, perguntou para ela: Dona Eloá, não tem aí uns bolinhos também para me servir? O que ele pensa que isso aqui é? Estalagem? Ele se abria comigo assim, contando essas coisas. César Calegari, Hélder Campos do Tatuapé, parece que a imprensa se calou com os escândalos do Estado de São Paulo, Sabesp, metrô. O que acontece? Imparcialidade não existe por aqui? Hélder Campos do Tatuapé, Calegari. Pois é, eu acho que nós chegamos numa situação no país em que nada pode ficar sem ser esclarecido, sem ser investigado. Aqui em São Paulo há muitas denúncias em relação a isso também. Não é só em São Paulo, em outros estados brasileiros. Eu tenho a impressão que a situação está um pouco congestionada no que diz respeito a Petrobras e governo federal, que está ocupando todas as páginas dos jornais, mas eu tenho confiança que o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, que sempre foi muito diligente, né, na apuração das responsabilidades de governos e tal, não vai deixar essas coisas acobertadas. Isso eu tenho convicção mesmo. E acho, inclusive, que o próprio governo de São Paulo não tem interesse nenhum de acobertar. Agora, é necessário que aproveitemos essa oportunidade de uma espécie de grande lavagem de roupa e de resgate das raízes para que tudo seja colocado em ordem, né? Eu acho que nós não podemos deixar que o país se desmorone, né, por conta de malfeitos e de
atrapalhadas e de crimes cometidos por agentes públicos ou agentes privados também, que, como você lembrou muito bem, é a primeira vez que até os corruptores estão sendo presos, né? Mas, enfim, eu acho que todos nós temos aí a expectativa de que as coisas no Brasil sejam colocadas em ordem. Na área política, né, isso, como nós sabemos bem, às vezes demora a acontecer, né? Eu já fui parlamentar muitos anos atrás. E nós Excelente parlamentar, eficiente parlamentar. Honrou o mandato que cumpriu na Assembleia Legislativa. Enfim, acho que sim também. Fiz tudo para que pudesse fazer um mandato honrado e dedicado àquilo que eu sempre trabalhei, que é a causa da educação, da cultura. Mas na política brasileira, né, a gente sempre fala isso, é uma obviedade, mas aproveitar sempre as eleições para fazer um voto muito consciente, né, trazer para o parlamento, para as prefeituras municipais, para o Congresso Nacional e tudo mais, pessoas que têm um compromisso, né, que têm história. E falo isso porque não sou candidato mais a nada, nem partido político sou mais filiado, né? Mas acho que é importante as pessoas participarem e aproveitarem essas oportunidades agora, desses escândalos todos, para, como a dona estava falando, fazer disso um grande aprendizado coletivo, que é o que nós esperamos que os brasileiros tenham. Essa decisão tua só prejudica a política, viu? Quando gente de bem se afasta, é lamentável. Estélio, Mário Homero, do Ipiranga. É sempre oportuno lembrar que o gasoduto Bolívia-São Paulo foi construído com capital brasileiro e durante o governo Fernando Henrique, diz o Mário Homero. Correto. Foi aquela reação do governo à época de uma crise hídrica, né? Sim. Foi uma crise hídrica... Que deveríamos ter termoelétricas ao invés de apenas uma geração de energia hidrelétrica, né? Para se fazer o que a gente chama de balanço de carga, a matriz energética ela não pode ser dependente de uma única fonte. Então, o Brasil, o balanço energético brasileiro, ele é hidricamente intensivo. Agora, como você não consegue acompanhar de hidroelétrica picos de demanda, você tem que ter a energia fóssil, porque ela rapidamente entra e sai, né? Então, é de bom tom em engenharia você ter 2/3 do megawatt, se for hídrico, você ter 1/3 de megawatt fóssil. Não é nem termonuclear. Você também não pode ficar aumentando e diminuindo demanda de usina termonuclear, né? Senão dá esse problema que tem em Furnas, né? Que toda hora está parando. Então, essa energia do gás, ela é muito prática para ela fazer o complemento dos horários de pico. Então, a usina hidrelétrica está rodando, né? Está rodando a água passa pelo caracol, está rodando ali o gerador, tudo direitinho. Aí vem o pico, porque todo mundo sai de casa no mesmo horário, toma banho no mesmo horário, liga a televisão no mesmo horário. Então, dá o pico. E esse pico, então, você entra com gás e você abastece o sistema com o que a gente chama... É energia de ponta. Equilibra o consumo. Exatamente. Calegari, os professores estaduais estão em greve, reivindicam reajuste salarial, falam em porcentagem de 75%, e há uma discussão aí que eu até vou pedir a tua gentileza de não ler tudo isso, porque é tão divergente os índices. Qual é a real situação que nós temos? Bom, eu fiquei no início um pouco surpreso com essa pedida do sindicato da POSP de São Paulo de 75%. E tomei a precaução de verificar. O Plano Nacional de Educação, que foi uma lei aprovada, depois de muito debate no Brasil inteiro, foi aprovado e sancionado no ano passado, estabelece que uma das suas metas importantes é que o padrão salarial de um professor brasileiro tenha que ser equivalente ao mesmo salário que profissionais com o mesmo tipo de formação têm. O que me parece absolutamente justo, né? Não é nem mais nem menos, mas é que um administrador, um engenheiro, quer dizer, as pessoas têm o mesmo tipo de padrão salarial. Pois bem, isso está num dos pontos mais importantes do Plano Nacional de Educação. 75%, portanto, de fato é a diferença entre o padrão de remuneração aqui em São Paulo, né, na base salarial aqui do magistério, com aquilo que ganha um engenheiro, um advogado, um administrador, um sociólogo, que está no mesmo tipo de formação universitária.
O que eu espero, né, é que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, que já foi capaz de estabelecer uma política de recuperação salarial durante 5 anos, e esses 45% que o governador Alckmin fala, foi um plano importante. Eu acho que o caminho é, nesse processo de recuperação e de equiparação salarial dos professores com os profissionais, nós possamos estabelecer uma política de longo prazo. Não é para dar agora, né? Até porque não há possibilidade de que isso seja pago agora. Aliás, eu acho que nem o sindicato pretende isso. Sabe que as contas do Estado, o Fundeb, por exemplo, que é o principal fundo que financia a educação, está em baixa esse ano no Estado de São Paulo, porque a economia paulista está recessiva. Então, as pessoas sabem que isso não pode ser resolvido de uma hora para outra, mas eu tenho esperança, né, que o Estado de São Paulo, pela sua condição, dê um exemplo para o país como um primeiro Estado que projeta uma política de prazo médio ou até longo, mas que os professores do Estado de São Paulo tenham o mesmo padrão salarial de que qualquer outro profissional que tenha o mesmo tipo de formação profissional. Calegari, e a qualidade do ensino, para onde vai, Calegari? Bom, esse é o grande problema, né? O Brasil, acho que tomou várias iniciativas para, no caso do ensino fundamental, praticamente universalizar hoje o acesso, né? Mas a qualidade deixa muito a desejar, e deixa muito a desejar em todas as partes no Brasil. Eu fui secretário municipal de Educação, tomamos várias providências, entre elas o fim da aprovação automática, que era uma verdadeira doença que infestou, né, não apenas a cidade de São Paulo, mas outros estados do Brasil, e que isso resolvemos. Agora, tem consequências, né, que ainda virão a se concretizar ao longo dos anos. Para melhorar a qualidade da educação, melhorar a valorização dos professores é muito importante, aliás, é essencial, mas não basta isso, né? Nós temos que tomar várias outras providências para que a entrega desse serviço público essencial, né, que é a educação, se faça com boa qualidade. Há escolas públicas que mostram que é possível fazer educação pública de boa qualidade. Então, o Brasil sabe como fazer. Precisamos ter força política e a movimentação de toda a sociedade para que esse objetivo fundamental seja alcançado. Calegari, deixa eu aproveitar esse momento, com exceção da Giovana, que, né, todos nós somos contemporâneos, né? Calegari, o Fernando Jorge, Stélio, temos uma outra... somos da época que a escola era risonha e franca. E passamos aí um período em que o grande negócio era a faculdade, você tinha que ir no ensino superior de qualquer maneira. E a base lá ficou esquecida. E vejo que cada vez mais é esquecida. Todas as energias do governo se voltam para o ensino superior. E aí, quando você fala de aprovação, né, automática, vai passando, vai liberando, porque não pode ficar na cadeira. Tem gente nova para usar a tua carteira escolar aí. Eu não vejo nada que melhore este ensino necessário para se chegar lá na universidade. Então, nós estamos todos eufóricos ainda hoje. Isso veio, lamentavelmente, do período que nós tivemos de ditadura, que o negócio era cada um de nós entrar numa faculdade. Se não entrasse numa faculdade, todos nós aqui, se não entrasse numa faculdade, nossa... Você está se referindo à escola risonha e franca? Eu concordo com as palavras aí que ele proferiu, foram sensatas e oportunas. Só que eu quero salientar o seguinte, os professores, hoje, enfrentam um perigo que nem é culpa do governo, são os alunos marginais. A minha filha é professora aposentada. Um dos maiores problemas que ela tinha era enfrentar os alunos marginais. Eu preciso que você chegue mais próximo. Perigosos, que iam armados, ameaçavam até, de agressão física. Isso é uma coisa muito complexa, é um problema de natureza social, eu sei disso. O imperador Dom Pedro II, certa vez, soltou essas palavras: se eu não fosse imperador, eu gostaria de ser professor. Eu não sei se hoje ele soltaria, se ele estivesse vivo, soltaria essas palavras. Mas eu concordo que o governo está procurando acertar no que respeita aos professores. O mal é antigo, é de raiz. Mas nós vamos ter uma oportunidade que todos nós precisaremos participar da definição da Base Nacional Curricular Comum. O que acontece hoje na educação básica no Brasil é que não há
um direito à aprendizagem definido. E, portanto, muitas escolas sequer cumprem aquilo que poderia ser um currículo. Portanto, não chega lá. E outra coisa, não há estímulo à cultura. Mas essa definição da base curricular nacional comum, que, aliás, é um dos trabalhos que nós estamos organizando no Conselho Nacional de Educação, é algo que eu considero muito importante, porque daí se sustenta os programas de formação de professores, que é um dos grandes problemas do Brasil, a má formação de professores que ainda existe, a produção de material didático e os sistemas de avaliação. Então, eu acho que isso pode ser, daqui para frente, um dos grandes avanços da educação brasileira, a base nacional curricular comum. Estélio, Jaime do Jardim Bom Filhol, nosso indefectível Jaime. A China está emprestando mais de 3,5 bilhões de dólares para a Petrobras, mesmo com toda a campanha negativa contra a empresa. Aquele país também está emprestando para a Argentina, Venezuela, países da África. Será que países com carência financeira começarão a perceber que com o dinheiro da China não precisarão tanto de capitais americanos, europeus, FMI? A China, ela vem fazendo a gente chama de horizontalização do capital, né? Então, a estratégia dela é ABC, né? África, Brasil e Canadá. Tá? Então, tudo que é necessário nesses países, eles não só entram com capital, mas eles mandam maciça quantidade de chineses. Aí você pergunta, mas por que tanto chinês está trabalhando na África? Né? Quem vê aí os filmes, vê operários chineses construindo edificações na África. Né? Por quê? Porque lá, eles ficando na África, eles estão fora da lei do segundo filho. Entendeu? O chinês vindo para o Brasil, ele está fora da lei do segundo filho. E a China, ela não faz parte do Conselho de Basileia. Então, ela pode emprestar sem precisar de uma governança corporativa, como da nossa colega Donella aqui. Não precisa. O chinês, ele administra do jeito dele, né? Tem aquele conselhão dele lá, o vermelhão, né, que se reúne lá uma vez por ano, estabelece as metas. Posso lhe fazer uma pergunta? A China não está fazendo isso também? Já Mais pensando próximo, na Fernando. exploração do pré-sal? Não, a Pensando China no já futuro. está no pré-sal. Pensando no futuro, a porque ela não quer investir no pré-sal também? A CNCC, ela já é hoje a segunda maior detentora de reservas do pré-sal no Brasil. Mas não só no Brasil. Ela está em Angola, ela está na Costa do Marfim, ela está maciçamente penetrando na Nigéria também, e ela vem pegando essas reservas que ficaram com preços mais baratos agora, de grandes, como a Phillips Petroleum, como a Conoco, ela vem pegando. Então, a China ela vem fazendo esse trabalho. Por exemplo, a China não entrou no Brasil com indústria automobilística para fazer um modelo mundial, não. Ela vem aqui para tomar 3%, 4%, só que vem 100 firmas. Então, hoje, por exemplo, se o senhor pega um automóvel feito pela Volkswagen do Brasil, grandes partes são feitas pela Volkswagen chinesa. Então, eles estão fazendo essa interligação direto da linha de produção chinesa para a linha de produção brasileira. E também vai entrar no setor de educação. Por quê? E o Banco Central deles bate o martelo e acabou. Na sua opinião, ela vai suplantar os Estados Unidos? Não. Nesse ponto? Não. E essa é a grande discussão que outro dia eu participei até da área do professor Calegari, né? Os chineses eles estabeleceram uma linha estratégica para, no ano 2026, o jovem chinês de 6 a 16 anos ser, a nível de educação, mais competitivo que esse mesmo jovem americano. Eles já fizeram essa extrapolação. Né? Então, maciças bolsas de estudo para doutorado e pós-doutorado nos Estados Unidos, na Europa e etc. Os americanos estão reagindo, porque os americanos eles pretendem ter a tecnologia de ponta não copiável a partir do ano 2035. Entendeu? Entendi. Ok. Giovana, Pois não. Fernando Lopes, quais as efetivas diferenças entre corporações brasileiras e americanas, por exemplo, ele pergunta. Fernando Lopes. Quais as efetivas diferenças entre corporações brasileiras e americanas? Teria que ver exatamente em que aspecto que ele está dizendo, né?
Fundamentalmente, as empresas americanas e empresas brasileiras, cada uma na sua constituição de mercado, tem uma elaboração estratégica. Agora, eu não sei exatamente em que ponto que ele está perguntando, né? Ele não deixou claro. Não. Zancopé, posso falar uma coisa sobre o americano? Isso eu aprendi na própria pele. O brasileiro, ele monta a empresa dele e ele quer que a empresa dele seja dele, da família, tenha a governança corporativa familiar, que vá um dia sentar lá na reunião anual na Escócia, onde eles têm um castelo lá que se reúne, as 250 maiores famílias mais ricas do mundo, etc. E o brasileiro pensa assim, o americano ele pensa da seguinte forma: eu vou montar a minha empresa, o meu programa Gente que Fala, em 5 anos eu quero estar na Bolsa de Valores. Em 5 anos eu quero que a turma venha dizer, você faz bem ou você faz mal o seu negócio. Então, o brasileiro, ele aceita a crítica ali em um surrounding muito pequeno, em volta dele, enquanto o americano é enorme, que é exatamente o conceito psicológico. A psicologia americana ele é aberta, a psicologia brasileira é fechada, entendeu? Então, se puder até acrescentar, em função até disso, se é essa a pergunta dele, que a estrutura do americano é uma estrutura de perenidade. E não importa se essa perenidade está dentro dos mesmos aspectos de acionistas iniciais. Então, você tem uma empresa que tem acionistas X hoje, né? E como o professor colocou muito bem, você faz uma venda de estrutura de capitais e essa perenidade ela é toda constituída dentro do próprio conselho para que ela se dure 50, 100 anos, 150, onde todos os aspectos de estrutura estratégica são definidos para anos. Então, isso realmente acontece muito em empresas americanas, que é o que hoje as empresas brasileiras, dentro dos aspectos de governança, estão começando a se preocupar e olhar para o que é sustentabilidade e o que é perenidade de uma companhia. Giovana Donella, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Obrigada, Gente que eu Fala. que agradeço. É muito bom tê-la aqui. Calegari, eu repito aqui, a vida política perde muito com a tua ausência. Mas eu não deixei ele militar, pelo contrário. Hoje Mas eu quero você com mandato combativo, a gente eficiente, precisa como disso, se né? mostrou durante o período que teve na Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente também. Grande abraço. Retorne mais vezes. Consiga uma vaga na tua agenda. Estélio, professor Estélio. Obrigado, grato por ter tê-lo vindo. no projeto. Estão lembrando que você tem Eu dois já vi, livros para eu já vi. sortear. É por isso que eu vou encerrar com o Fernando Jorge, agradecer a gentileza Obrigado. do Fernando Jorge participar do nosso uma honra, é um Gente que prazer. Fala e informar que 2 livros do Fernando Jorge, Vida e Poesia de Olavo Bilac, Marcelo Melo da Lapa, e se não fosse o Brasil, Barack Obama jamais teria existido, por Eduardo Gonçalves do Ipiranga. São aqueles que recebem o nosso presente aqui do Fernando Jorge. E ele vai autografar, faz questão de autografar. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.